Olá! Câmara Notícias começa agora com as principais notícias da semana. Em mais uma reportagem sobre o Outubro Rosa, conheça o projeto Segura. Transformar a dor em amor. Foi isso que a Lúcia fez há 2 anos, quando criou o Projeto Segura. O Projeto Segura, então, a finalidade dele é doar uma bolsinha para as mulheres que fazem cirurgia por câncer de mama, né? Para as que tiveram câncer de mama e fizeram a cirurgia. Tá? O que me levou a isso? Eu fui diagnosticada com câncer de mama em finalzinho de 2017. Comecei em 2018 o meu tratamento, fiz químio, e depois eu fiz 2 cirurgias em julho de 2018. E dessas cirurgias, eu fiquei entre as 2, né, 1 mês com o dreno. Né? O dreno, então, é um dispositivo, né, médico que a gente fica para sair os líquidos ali da cirurgia, não inchar e tal. Mas essa história de ficar com o dreno tanto tempo me mobilizou e de ver as pessoas. Eu via mulheres na sala de espera, lá onde eu faço o tratamento, em um saquinho de supermercado com aquele dreno, ou com bolsas enormes. E aquilo foi me mobilizando, mas a gente tem que estar, né, não sair de casa por causa do dreno. E pode, né? A mulher pode caminhar, mas é uma coisa que dificultava. E aí veio a ideia. Eu comecei a pesquisar materiais, pedi para uma amiga que é costureira, me ajudar, começamos a fazer as primeiras bolsinhas, mas até a gente chegou a uma ideal, que é essa que hoje está sendo mandada fazer. Né? Como é que eu faço? Então, eu mando fazer num site lá que já faz desde 2 anos, nós já temos o projeto. E o financiamento disso, né? Muitas vezes, eu peço para meus amigos e a minha família. Vou começar a fazer as bolsinhas e aí o pessoal vai doando quanto quiser, quanto der, quanto puder, e as coisas vão acontecendo. Nós já entregamos, nesses 2 anos, 500 bolsinhas. Tá? Depois vocês podem ver, ela mudou um pouco de cor, a gente vai dando uma mudada para ver qual é que é ideal também. E as mulheres, eu acho assim, que se beneficiam, por quê? Por isso que o projeto é seguro, porque a gente se sente mais seguro. A gente está com aquele dispositivo, é um pouco desconfortável, com certeza, né? E então a gente fica insegura, né? Medo, dor, né? Comigo aconteceu quase um acidente meio complicado na época que eu estava, né? Uma pessoa, sem querer, eu pendurei minha bolsinha, isso que eu já usava uma bolsinha, mas eu pendurei a bolsinha para me pentear e a pessoa passou. E foi o dreno, né? Deu tempo de segurar, mas eu já sei disso, conversando com outras mulheres e os profissionais, que acontece, cai o dreno, vai embora, tem que recolocar muitas vezes, né? E que é complicado. E nesse sentido, o que eu também senti, assim, que o câncer de mama, o câncer em geral e o de mama, porque é o meu, a gente acha que a gente pode ficar insegura, isolada, né, sem força, e a gente muitas pessoas, né? Se a gente pensar que esse ano, para o Brasil, estão sendo esperadas 60 mil mulheres com câncer de mama, então eu não estou isolada. Só no Rio Grande do Sul, 6 mil e tantas mulheres. Então, não sou eu, não caiu o raio em cima de mim por desgraça, não, é eu e mais 5 mil. Né? Mas que isso, assim, que a gente, na época o diagnóstico é o pior, né? Tu te sentires, tá com câncer. Né? Pô, aí o mundo cai aqui. Mas cai naqueles minutos, cai naqueles dias que é os inícios. Depois as coisas vão, né? Se tu tem certeza, assim, se tu tem firmeza nas pessoas que tu escolhe para te tratar, nas pessoas que tu confia. A família é super importante, o apoio dos amigos, assim, que eu sentia muito. Amigos que estavam longe se reaproximaram, amigos que sempre estiveram juntos se uniram mais ainda, nós, enquanto família. É um desafio para todo mundo, né? Mas não é impossível de passar. E não é impossível de passar bem também, né? A gente dá prioridade, eu dou prioridade para os serviços, né? No caso aqui em Bagé, então, tem na Santa Casa, lá no serviço no setor onde fazem a cirurgia, o pós-cirúrgico. Tem no Sion, também, onde elas vão consultar depois. E tem no Unacom, se precisar. E no HU também, fica lá no bloco cirúrgico.
Em outros lugares que elas já vão, né? Eu já enviei para Pelotas, aí eu entreguei para os profissionais que me pediram lá, que fazem a cirurgia, são cirurgiões oncológicos. Lá em Rio Grande, na Santa Casa de Rio Grande, na parte da oncologia também, normalmente tem. Né? E outros serviços que já foram, eu já mandei para uma mastologista em Cuiabá, outra em Brasília. Né? Elas que ficam responsáveis. O que a gente pede? Que alguém fique responsável para a entrega dessas bolsinhas para as mulheres, porque, a princípio, é para quem faz por cirurgia por câncer de mama, porque o dreno é colocado em outras cirurgias também. Né? Mas a gente não tem pé ainda para todo mundo. Né? Então, quem sabe... Então, assim, alguém que fique responsável, isso é importante, assim, responsável de entregar. São para todas as mulheres, outra coisa que é importante, independente de ter ou não ter convênio, ser SUS, ser particular, para todas as mulheres, porque a gente quer que todas se utilizem disso. A grandíssima maioria das mulheres, algumas não, mas passam pela cirurgia. Muitas não vão usar o dreno também, porque depende tem que fazer... Normalmente o dreno é usado quando faz a drenagem axilar, que tem linfonodos e tal, que retiram, né, que precisa usar. Mas é importante, né? E até para ela se sentir acolhida e assim que não está sozinha, tem outras pessoas também pensando isso a gente acha importante, né? Tem alguém pensando além daquela equipe com ela, mas alguém que também já passou, alguém que está nessa, que já passou, que pode ajudar um pouco, nem que seja, né? Para as pessoas. A partir da própria experiência, Lúcia proporciona que outras mulheres tenham mais conforto ao enfrentar um câncer de mama. Foi uma surpresa, né? Porque em toda a família eu sou a primeira, né? Daí quando eu senti o nódulo e aí fiquei meio assim, fiquei escondendo uns meses. Daí quando eu vi, ele veio mesmo, aí eu fui no médico e ele fez o exame, né? A gente fez as biópsias e deu que era maligno, né? Na hora que tu recebe o diagnóstico é horrível, tu não sabe o que... Mas depois vai passando, né? A gente vai... O tratamento do câncer, eles são 3 etapas e não é fácil. Nenhuma delas é fácil. A primeira cirurgia, depois a quimioterapia, depois a radioterapia. E não é fácil. Sim, na primeira cirurgia eu não cheguei a usar, porque eu comecei aí... Não, também até mesmo porque a Lúcia, que é a do projeto, a gente teve o diagnóstico quase juntas, né? Depois que ela criou. Na segunda cirurgia que eu fiz, aí sim, eu fui ao Sion, né? E aí eu tava com a psicóloga e andava com o meu dreno, e ela foi lá e trouxe a bolsinha e me deu. Para mim foi maravilhoso, porque aquilo... Não é que a gente tenha a vergonha de usar, mas pelo menos ele fica guardadinho ali, né? E a gente pode pendurar a bolsinha, a gente pode fazer o que quer, o serviço da gente, tudo. Para mim foi maravilhoso. Eu acho que foi muito bom. Eu já usei 4 vezes a bolsinha, porque eu já fiz 4 cirurgias e cada vez que eu faço eu tenho que colocar o dreno, porque a gente fica com dreno quando faz a mastectomia. E a bolsinha foi tudo de bom, porque a gente andava com ela na sacolinha de plástico, na sacolinha de papelão, e ali tu coloca, eu acho assim, maravilhoso. O projeto conta com a ajuda dos amigos e da família, mas quem quiser ajudar pode acessar as redes sociais, Instagram e Facebook do projeto para entrar em contato com a Lúcia. A pessoa tem me procurado pelas redes sociais, né? Por que a gente tem rede social? Assim, para divulgar o projeto nesse sentido, das pessoas que quiserem receber as bolsinhas e a gente tiver ao nosso alcance, ou quiser ajudar, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito. E, né, tem ali Projeto Segura no Facebook, no Instagram, e é importante isso. E as mulheres que usaram, que a gente pede até umas fotinhos, porque a gente vai catalogando, a gente mas pede para ficar com isso registrado, né? Pode mandar também por ali, né? Quem já usou aqui em Bagé. Eu sei que aqui em Bagé tem muitas pessoas que usaram, eu não as conheço, né? Muitas vezes meu tratamento eu não fiz aqui, mas quando eu chego lá onde eu fiz o tratamento, eu sempre mantenho lá em Porto Alegre, lá no Núcleo Mama do Moinhos, né? Sempre tem bolsinha. Esses dias eu cheguei para a consulta e tinha uma moça sentada com a bolsinha. Ela disse, Mara, muito bom, a gente realmente fica ali, tá dentro, a gente sabe que ali tá acomodadinho. Então ela contou uma história que a gata dela ficava encantada com a história do caninho que saía, né? Que o gato queria pegar e ela socava lá para dentro, botava e fechava.
Para quem está enfrentando um câncer, fica a mensagem de 2 mulheres guerreiras que entendem que é preciso uma forte corrente de solidariedade e amor e atenção para ter um diagnóstico precoce no enfrentamento da doença. Era final de ano quase, daí eu, para não atrapalhar as festas de final de ano, férias da família e tal, coisa, né? Eu deixei, aí ficou 1 mês, ficou 2 meses. Quando eu senti que ele já tinha um tamanho bem avançado, o meu tumor era de 5 centímetros. Graças a Deus a gente fez tudo que tinha que fazer rápido, foi bem rápido. E estava só ali, entendeu? Estava localizado ali. E a gente foi, né? Enfrentou. Então eu tinha essa coisa de não fazer o exame. Eu não fazia o exame. Até então eu nunca tinha feito o exame, né? E eu tinha 49 anos quando eu descobri, quando eu fui diagnosticada. Então é muito importante porque eu peguei a tempo ainda, né? Apesar dele ter sido grande, a gente ainda conseguiu. Então, quer dizer, hoje eu estou bem. Eu estou curada, praticamente curada. Eu ainda estou em tratamento de 5 anos, que a gente tem que fazer a medicação, faço meus exames todos os meses. Mas eu acho assim, ó, que toda mulher tem que se cuidar. Eu tenho uma filha com 25 anos e a gente já está com olhos atentos a isso. Hoje a gente já está mais... A gente já, né? Cuida, então, o diagnóstico precoce. Sigam firmes, né? É difícil, mas não é impossível de passar, como eu disse, não é impossível de passar bem nisso. Sigam firmes, tenha confiança, uma coisa assim, confiança, confie no quem tu elegeu para te tratar, né? E eu acho que assim, os amigos, a família, o entorno assim, próximo, né? Pode ser, não precisa ser muito, pode ser pouco, mas que estejam junto, né, nessa hora. E fica firme, faz o que está com vontade, não faz as coisas que os outros mandam, não dá bola para o que falam, porque a minha médica primeira, que comecei a mastologia, ela sempre dizia que, olha, vão te falar um monte de coisa, principalmente as vizinhas, as comadres, né, vão abrir a porta da casa e dizer assim, olha, a fulana morreu de câncer de mama, né? Hoje tem muita, ainda o tratamento, a sobrevida, mesmo as metatáticas, hoje tem vários exemplos aí que estão há 10, 15 anos vivendo com câncer de mama metatático, então que não é para se desesperar, né? Eu sei que não é fácil, mas eu acho que dá para ir tranquilo. Confira os projetos aprovados nas sessões ordinária e extraordinária. A sessão ordinária do dia 19 de outubro iniciou às 8h30 da manhã, pois logo após foi realizada uma sessão extraordinária. Na primeira reunião, os vereadores fizeram mais de 60 pedidos de providências, entre colocação de bueiros, container, sinalização, patrulhamento e desentupimento de redes de esgoto. Foi aprovado o projeto que institui o Maio Roxo, que propõe a iluminação de prédios públicos e monumentos, a partir do dia 1º de maio, para chamar a atenção da população, de forma visual, da conscientização sobre a fibromialgia, uma síndrome dolorosa crônica, caracterizada por dores no corpo, fadiga e alterações no sono. Nas sessões extraordinárias foram votados 5 projetos. Foram aprovadas as matérias que autorizam a abertura de crédito adicional especial de 29 mil e outro de 551 mil em recursos vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para serem aplicados na Secretaria da Educação. E outro no valor de R$ 825 mil, a serem destinados pelo governo federal através do Ministério do Turismo por conta da Lei Aldir Blanc, à Secretaria de Cultura e Turismo. O projeto que institui a criação do Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas ao enfrentamento da Covid-19 e o que modifica o horário de cobrança e funcionamento da Zona Azul do estacionamento rotativo ficaram em vista. Livro sobre futebol na neve, que inclui o Grêmio Esportivo Bagé, é lançado na Rainha da Fronteira. Pé Frio, Futebol e Neve no Brasil, é o nome do segundo livro de Henrique Porto. O autor veio a Bagé fazer o lançamento do livro na quinta-feira, 15 de outubro. O trabalho é resultado de 4 anos de pesquisa e resgata detalhes de 8 partidas realizadas no Brasil com neve, algumas delas acontecidas na década de 70. A ideia surgiu quando Henrique pesquisava sobre o seu time do coração, que é o Juventus de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O livro traz ainda um resgate histórico de todos os jogadores envolvidos nas partidas, com nome completo, data de nascimento, clubes por onde passaram, de homenagear quem não é tão conhecido.
O Grêmio Esportivo Bagé também tem espaço entre as páginas. Sim, o Grêmio está no livro, né? Ele jogou contra o Caxias, do Felipão. O Felipão estava naquele time lá, era o zagueiro central daquele time. 30 de maio de 79 foi a partida. E eles saíram aqui de Bagé para jogar então, lá em Caxias do Sul. Aí o pessoal que foi daqui de Bagé para lá, tem uma história também engraçada que o Julinho, o jogador, me contou, que a maioria era aqui da região e não saía muito aqui da região. Então quando chegou em Porto Alegre, que era mais ou menos o meio da viagem, o treinador levou eles para conhecer o aeroporto de Porto Alegre. Que a maioria não conhecia, nunca tinha visto um avião, um aeroporto, né? Então levou o pessoal para conhecer. E aí, enquanto isso, o Aita, que estava na Serra, em Lua de Mel, estava em Gramado, aí ele foi lá direto para Caxias disputar a partida. Terminou 1-0 esse jogo para o Caxias, né? Derrota por 1-0, mas é um jogo que entrou para a história então do Grêmio Bagé, clube centenário aqui da cidade, né? Esse ano fazendo centenário. Então é uma partida que entra para a história do clube por essa peculiaridade. Algumas figuras muito conhecidas no mundo do futebol têm situações relatadas no livro, assim como casos curiosos. Bom, o Felipão eu entrevistei para o livro, tem um capítulo que fala especificamente sobre o Felipão. Paulo César Caju, que é um jogador famoso, jogou pelo Grêmio também na neve, né? Aquele time todo do Grêmio que jogou contra o Sportivo em 79, era um time muito forte, Tarcísio e outros jogadores que tinham lá. Tem a história de um goleiro que vestiu meia calça para jogar, ele via as mulheres no baile com meia calça e elas não passavam frio, então ele achou também interessante usar meia calça para jogar. Teve história de jogador que tentou chorar e as lágrimas congelaram porque estava muito frio. Tem várias histórias que surgiram ali a partir das pesquisas, né? Mas o jogador famoso mesmo é o Filipão e o Caju que estão nesses jogos. Hoje, possivelmente, estes jogos não aconteceriam com neve. Não por alguns motivos. Primeiro porque hoje em dia adiaria os jogos, né? Seriam adiados. Outro porque teve uma mudança de calendário no Brasil. Nessa época os jogos aconteciam no meio de semana que eram dos campeonatos estaduais. Então todos os jogos são válidos para o campeonato estadual, gaúcho e catarinense. Hoje em dia, meio do ano é mais campeonato brasileiro. Então se joga menos no meio de semana, né? E outra questão, tem uma faixa no Brasil onde é propício nevar. Então tu pega ali Caxias do Sul, né? Tu pega Chapecó, Lages, são cidades onde costumam ter mais neve. Só que esses times já não disputam mais Série A, Série B de brasileiro. Série B ainda tem, né? Mas Série A e tal. Então é difícil tu conciliar a questão da neve. Aí desde 79 que não acontece mais jogos na neve no Brasil. A ideia do autor é que seu trabalho se eternize como fonte de pesquisa e inspiração para novas obras. Tomara que o livro também, além de servir como base de pesquisa, ele inspire outras pessoas a escrever também. Que isso acho que é o mais legal, sabe? Alguém que leu esse livro e fala assim, agora eu também quero escrever alguma coisa sobre o meu time, sobre a minha cidade, ou sobre outra particularidade, né? Novo projeto da Biblioteca Pública reúne autores bageenses. A Biblioteca Pública Municipal Dr. Otávio Santos deu início ao projeto Com a Palavra o Autor. A proposta, segundo a diretora Lúcia Gomes, é incentivar o consumo de literatura de autores bageenses. Os próprios autores vão enviar uns vídeos falando das suas obras e dando dicas de leitura. E falando sobre essas dicas. Então vai ser uma coisa muito bacana porque vai ser uma rede. O Rodrigo Tavares fala sobre sua obra, dá uma dica de uma autora conhecida dele, ela dá uma dica, e livros que tenham aqui nas nossas prateleiras. E os que não têm, os autores vão mandar, porque nós queremos essas obras aqui. Os vídeos estão sendo postados nas redes sociais. E a primeira participação foi de Ana Luísa Antunes, radicada em Porto Alegre. Ela é professora de língua espanhola no Colégio Militar da capital. A obra que a autora apresenta é Olhos de Vênus. Quero conversar com vocês sobre o meu livro Olhos de Vênus, que se encontra na biblioteca, um livro de poemas. E eu quero deixar para vocês o primeiro poema que abre o livro, que é uma mensagem ao leitor, uma conversa com ele. Que diz assim: ao leitor, quando te escrevo, é a ti mesmo que escrevo, burilando até que sangre a pedra branca do papel? A quem procuro quando te seduzo por palavras de suor e cabala misturadas em tinta? Escuta, amante obscuro, se não te toco como quero, se o verso escoa, perdido em labirinto, por favor, me perdoa e não confundas meus tortos meios com a força do que sinto. Então, aqui, espero que leiam Olhos de Vênus, de Ana Luísa Antunes. E como a proposta é que cada convidado apresente o trabalho de outro autor, Ana Luísa sugeriu o livro Tudo que Poderíamos Ter Sido, de Zeca Six. É escrito numa linguagem arrojada, desbocada,
muito livre e que fala sobre uma geração perdida que viveu seus melhores momentos nos anos 90 em Porto Alegre. Todas as obras sugeridas podem ser encontradas na biblioteca, que está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Basta se associar. A pessoa tem que vir aqui fazer a sua carteirinha, né? Dar uma colaboração para a Associação dos Amigos da Biblioteca de R$ 20 por ano e pode vir pegar quantos livros quiser durante o ano, fica 15 dias com o livro em casa. Se vai ficar mais, quer ficar mais, só avisar, não tem problema nenhum. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara Bagé.